Fim de jogo no Maracanã, Flamengo 0, Fluminense 0. Clássico Fla-Flu termina sem gols. Você que está chegando agora, cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, repara, tem um botão inscreva-se, você ajuda demais o Rafla no crescimento do nosso canal. Olha, vai ser um pouco difícil comentar o que nós vimos hoje, na tarde de sábado, no Templo Sagrado do Futebol, Estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, porque o jogo foi horroroso. A bola foi maltratada no Maracanã. Foi impressionante o que a gente viu. Aliás, impressionante o que a gente não viu, né? Porque futebol passou longe. Eu achei o Flamengo um pouquinho disperso, né? Um Fluminense sem vontade, precisando mais da vitória do que o Flamengo. O Flamengo na vice-liderança, o Fluminense precisando vencer. A gente imaginava um clássico muito aberto, com muitas chances de gols para os dois lados, um clássico disputado. O que nós vimos foram erros de passe, jogadores sem vontade, muita coisa errada, arbitragem completamente atrapalhada, e a gente viu os dois times pregados, né? Eu tenho inclusive aqui números do jogo. O Flamengo teve quase que o dobro de posse de bola do Fluminense, o Fluminense teve 38%, o Flamengo teve 62%. Nós temos aqui nenhuma finalização no gol do Fluminense. O Fluminense não acertou o gol do Flamengo. O Flamengo teve 2 finalizações no alvo, né? O que é finalização no gol? É quando você chuta a bola, o goleiro defende, ou você faz o gol. Nesse caso aqui, não fez gol porque terminou 0-0, mas o Flamengo teve 2 defesas aí do Fábio, mas assim, foram chutes sem perigo, né? Podemos dizer assim. Escanteios, 5 para o Fluminense, 6 para o Flamengo. Total de desarmes, 16 para o Flamengo, 13 para o Fluminense. Nós tivemos mais cartão no jogo do que chutes a gol e gols, né? Podemos dizer assim. 3 cartões amarelos para o Fluminense, 3 cartões amarelos para o Flamengo. O Pulgar ficou pendurado muito cedo, né? E a gente ficou assim com receio dele ser expulso. Achei até que as mexidas, as primeiras do Felipe Luiz, foram arrojadas de deixar o Pulgar em campo, mas ele é o treinador, ele sabe o que faz. Bom, mas era um Flamengo um pouco diferente, né? Daquele Flamengo que enfrentou o Botafogo, podemos dizer assim. A gente não pode pegar o exemplo de Flamengo e Portuguesa, porque era um outro time, né? Um time alternativo, mas o time mesmo principal, podemos dizer assim, com 2 ausências, e 2 ausências que fizeram muita falta hoje, o Arrascaeta e o De La Cruz no meio, porque eu senti pouca criatividade no meio campo, né? A bola pouco passava por aquele setor ali, ou passava e não tinha direção, não tinha criatividade. Ficava muito ali com o Gerson, que às vezes recuava. O Pulgar é esse cara aí que quebra as linhas e consegue fazer bons passes, mas eu senti muita falta. Inclusive o Alan até tentou criar algumas coisas, mas entrou no finalzinho do segundo tempo, não foi suficiente para furar aí o bloqueio do Fluminense. O Mano Menezes colocou ali um Fluminense mais jogando no contra-ataque, mais por uma bola, do que de igual para igual. O Fluminense pouco chegou, tanto é que os números falam, né? O Fluminense não deu nenhum chute no Rossi, o Rossi saiu com o uniforme limpo. A gente lamenta muito a perda do Alexandro logo nos primeiros minutos do jogo, inclusive a assessoria do Flamengo mandou aqui uma mensagem, né, no grupo de jornalistas. O atleta Alexandro sentiu dor muscular no início do primeiro tempo e foi substituído por precaução. Então tá aí a informação, né, da assessoria de imprensa do Flamengo. Tirando isso, achei o Michael muito abaixo, o Plata também estava abaixo no jogo de hoje, o Bruno Henrique, que vinha sendo aí decisivo, carrasco nos clássicos, também teve uma atuação apagada. O Everton Araújo errou mais do que acertou, tanto é que em alguns momentos no campo a gente via o Léo Pereira discutindo com o Everton Araújo para errar menos, né, o passe de bola, que é um dos fundamentos aí do volante. O Gerson também esteve abaixo. Quem se destacou ali foi o Wesley nas roubadas de bola, segurando ali principalmente o Canóbio no segundo tempo, no primeiro tempo, perdão.
perdão, no segundo tempo o Serna atuava mais ali pela ponta esquerda, mas o Wesley, como sempre, fez uma grande partida. Léo Ortiz e Léo Pereira não tem o que falar, não vi assim nenhum erro do sistema defensivo, mesmo com a entrada do Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. Eles deram conta do recado, conseguiram segurar aí o ímpeto do ataque tricolor. Mas é muito chato, né, gente, quando a gente assiste um jogo 0-0, principalmente um clássico em que a gente espera muito, né? A gente deposita muita confiança e aí não acontece nada. Aqueles mais de 37 mil torcedores que estiveram presentes hoje no Maracanã deveriam ser indenizados, né? Porque viram de tudo, menos futebol. Então foi realmente um jogo sonolento, horroroso. Dá nele bola, teve alguns lances, né, que os jogadores erraram, passe de meio metro, erraram domínio de bola. Então, quer dizer, foi realmente um jogo para esquecer esse clássico Fla-Flu no Maracanã, em que o mando era do Fluminense. A tabela de classificação continua com Volta Redonda na liderança, com 16 pontos. Flamengo é o vice-líder, com 14. O Vasco é terceiro colocado, com 13. O Botafogo em quarto, abre aí o G4 com 12 pontos. Fluminense está lá na 8ª colocação com 11 pontos. Fluminense deve ficar fora da semifinal do Carioca, tem que abrir o olho. Flamengo e Botafogo têm um jogo a menos, vão jogar aí o clássico. Então a gente espera aqui um G4 de repente com Flamengo, Vasco, Botafogo em Volta Redonda para as semifinais do Campeonato Carioca, e aí o Fluminense ficaria fora. Vai fazendo um péssimo início de temporada aí o Fluminense do técnico Mano Menezes. É um adversário que é pedra no sapato do Filipe Luiz, né? Foi o único time que conseguiu vencer o Filipe nessa sequência aí, desde que ele assumiu no lugar do Tite, e hoje ele não conseguiu vencer, mas ele também não perdeu. Então tá lá o empate, vai ficar marcado lá nas estatísticas, nos números de Filipe Luiz como treinador. Mas eu queria ouvir você, eu queria que você deixasse aqui a sua opinião sobre esse clássico Flamengo e Fluminense. Eu tô exagerando ao falar que os torcedores precisam ser indenizados, porque tem que ter um reembolso aí, 90 minutos de nada. 90 minutos que nós vimos tudo, menos futebol. E até o Luiz Araújo, né, que vem se destacando muito nos jogos do Flamengo, nesse início de temporada, entrou e não conseguiu fazer muita coisa. Então eu queria ouvir de você a sua opinião do jogo de hoje, Flamengo e Fluminense, né? E aí, podemos dizer também que esse foi o pior jogo do Flamengo, né, sob o comando do Filipe Luiz, desses jogos iniciais com o time principal. Vamos lá, vamos pegar na memória. Eu vou tirar aqui Flamengo e São Paulo, que foi amistoso, não é jogo sério, valendo nada, mas a gente pega o primeiro jogo, contra o Volta Redonda, no Mané Garrincha em Brasília. O Flamengo foi superior à equipe do Volta Redonda, do início ao fim, né? Mesmo sendo o primeiro jogo à Vera, valendo a intensidade que o Flamengo colocou no jogo. Flamengo e Botafogo, foi um absurdo, o Flamengo parecia uma máquina, parecia um time completamente de fora, né? Um time europeu jogando no Brasil. E aí o terceiro jogo foi hoje, né? Porque o Flamengo teve o jogo contra a Portuguesa, o jogo contra o Sampaio Correia, foram com times alternativos. Então podemos dizer aí que foi o terceiro jogo hoje do Filipe Luiz com o time principal, tirando o amistoso contra o São Paulo. Esse foi o pior jogo, né, da temporada, o pior jogo aí do ano, um jogo sonolento, mas um jogo que a gente não passou susto, né? O adversário, ele não levou perigo ao Flamengo. Agora é corrigir algumas coisas aí, porque o Flamengo tem uma sequência de mais 2 clássicos, são 3 clássicos seguidos, Flamengo e Fluminense, agora é Flamengo e Botafogo no meio de semana, e Flamengo e Vasco no fim de semana, para tentar aí corrigir os erros desse jogo. Torcer aí para que o Alexandro se recupere logo, né? Teve esse probleminha normal, natural, que o jogador sinta alguma coisa. Um jogo do Botafogo há 2 dias atrás, o Botafogo perdeu 3 jogadores. Hoje o Fluminense teve aí o Thiago Silva, que saiu machucado. Pelo lado do Flamengo teve o Alexandre. Isso aí não tem também como fazer mágica. O jogador é ser humano, não é máquina, não é um robô. Então a gente torce aí para que ele melhore logo. Um detalhe importante no jogo de hoje do Maracanã é que o novo chefe do departamento de scout esteve presente, o ucraniano Andriy Fedenchov, esteve presente no Maracanã para acompanhar o clássico contra o Fluminense.
né, a primeira participação dele trabalhando aí ativamente como braço direito do Boto. Tivemos também homenagens aos nossos 10 estrelas a brilhar no céu do meu Mengão, né? Sempre a gente canta os 10 minutos de cada jogo do Flamengo, só que hoje está completando aí 6 anos do que aconteceu em fevereiro de 2019 no Ninho do Urubu. A gente lamenta muito, mas os garotos, os eternos garotos, jamais serão esquecidos. Bom, final de partida, Flamengo 0, Fluminense 0. Teve gente do lado do Fluminense que comemorou esse empate aí como se fosse uma vitória, no sentido de, pelo menos a gente não perdeu para o Flamengo. Porque o Flamengo, mesmo com esse jogo sonolento, esse jogo sem emoção hoje, é um Flamengo mais preparado do que o adversário, né? Hoje o Flamengo está muito mais preparado do que o Fluminense para a sequência da temporada. Essa é uma verdade. O Flamengo manteve a base, o Fluminense perdeu alguns jogadores, né? O Flamengo contratou 2 atletas, mudou o departamento de futebol, profissionalizou, mexeu ali na casinha, enfim, manteve o Filipe Luiz, o Fluminense manteve o Mano também, mas isso não é grande coisa, porque tem uma galera aí do Fluminense querendo ver a cabeça do Mano Menezes na bandeja. E aí, o que acontece? Eu acho que o Flamengo precisa ter foco para os próximos jogos, é muito importante isso, não se deixar levar aí por esse empate contra o Fluminense. Um levantamento absurdo, o aproveitamento nos 20 primeiros jogos do Filipe Luiz pelo Flamengo, 75% de aproveitamento do Filipe Luiz, fazendo uma comparação com os 20 primeiros jogos do Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha 70% nos 20 primeiros duelos e o Filipe Luiz tem 5% a mais, 75%. Então é um início animador que traz aí uma confiança para o torcedor rubro-negro para essa temporada, né, de 2025, em que teremos muitos jogos. Eu vou dizer uma coisa, eu esperava mais do Flamengo, eu depositei muita confiança nesse clássico, eu estava muito confiante na expectativa lá em cima, né, mas acredito que o calor também que faz no Rio de Janeiro, forte calor, pode ter atrapalhado um pouquinho o desempenho dos atletas, né? E aí mesmo não jogando muito bem, o Flamengo teve aí as melhores chances, teve uma com o Cebolinha no segundo tempo, a cabeçada, uma defesaça do Fábio, mas foi um jogo muito feio, foi um jogo muito horroroso, né? As duas equipes me pareciam sem ambição, né? As equipes não tinham vontade de vencer, não jogaram para vencer, essa foi a verdade. Parecia que estavam empurrando com a barriga, joguinho ali, banho-maria e tal, vamos empurrar, a qualquer momento esse jogo vai acabar. E aí tivemos algumas discussões também no jogo, né? Muita briga, o árbitro, em alguns momentos eu pensei que ele ia perder ali as rédeas da partida, mas ele conseguiu controlar, mas enfim, não tivemos gols, né? Que é o principal aí no futebol. Vai ficar para a próxima, né? O próximo encontro do Flamengo é contra Botafogo. Voltaremos Flamengo e Botafogo, dessa vez pelo Campeonato Carioca. Será que vai ter chororô? Vai. Deixa aí o seu like antes de sair do vídeo. Se você está inscrito aqui embaixo, porque é muito importante a sua inscrição. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!